E estes são os ensinamentos secretos que Jesus, ao vivo, proferiu e que Judas Tomé, o gêmeo, anotou. Logia 1. Disse Jesus: quem souber interpretar o sentido oculto desses ensinamentos não provará a morte. Comentário. Conforme Paulo de Tarso bem afirmou, a escrita aniquila, o espírito vivifica. Trata-se aqui da competência, do conhecimento, gnose, ou simplesmente da sabedoria necessária para aprender a mensagem transmitida além das fabulações, das alegorias, a aptidão de interpretar o texto. A expressão morte nessa logia refere-se àqueles indivíduos ainda imersos no reino das ilusões, meramente no plano físico, que ainda não despertaram para o espiritual ou para uma percepção superior, mesmo que ainda no físico. Simbolicamente são denominados de mortos. Eles repousam na Matrix e ainda não despertaram ou ressuscitaram. Tampouco ocorreu a ressurreição rumo à autêntica existência. Este mundo ilusório representa uma metáfora que perdura ao longo do intrincado percurso da filosofia, frequentemente citado por vários pensadores, manifestando-se, por exemplo, no emblemático mito da caverna, perpetrado por Platão e também reverberando posteriormente em obras como Alice no País das Maravilhas e no filme Matrix. É possível conjecturar, de forma análoga, esse mito de retórica possa ter influenciado nas analogias proferidas por Jesus. Acostumem-se com tais terminologias, pois são recorrentes nas traduções da literatura antiga judaica. Logia 2. Aquele que busca, continue buscando até encontrar. E quando encontrar, ficará admirado. E em estado de admiração, ficará maravilhado. E então, extasiado, tomará conhecimento do todo. Comentário. O processo de aquisição da sabedoria, a obtenção da iluminação, o nirvana, a salvação, configuram-se como um único propósito, o qual Jesus resume como o conhecimento do todo, compreendendo o termo o todo como Deus. O estado descrito por Jesus refere-se à plenitude, à excelência existencial, à serenidade interna do sábio, ou, como os gregos diriam, à ataraxia, um estado de completa imperturbabilidade diante dos eventos da vida, um desapego completo ou parcial devido ao saber, ao ser sábio, que tudo ocorre como e quando deveria ocorrer. Não sabemos, como seres humanos, se há um limite para o saber ou para tal estado, mas Jesus traça tal objetivo, assim como outros mestres, novamente, com o mesmo objetivo, cada mestre empregando terminologias próprias à sua época, cultura e tradição. E Jesus emprega terminologias que se assemelham mais às concepções cosmogônicas e fantasiosas inerentes à mitologia judaica, em contraste à dos gregos, que por sua vez já haviam abraçado perspectivas mais racionalistas e lógicas. Logia 3. Se vossos mestres vos disserem o reino está no céu, então as aves o alcançaram primeiro que vós. Ou, se vos disserem o reino está no mar, então os peixes o alcançaram antes de vós. Mas não, ouve bem. O reino está dentro de vós e também fora de vós. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, tomareis o conhecimento do todo e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Porém, se não vos conhecerdes a vós mesmos, vivereis na pobreza e sereis a pobreza. Comentário. O reino mencionado aqui, semelhante ao que discutimos na logia anterior, refere-se a um estado mental, o estado ataráxico do sábio, o nirvana, mas também se refere à criação, ou seja, aos estados mentais dos indivíduos como um todo e suas manifestações externas. Em suma, tudo que existe, semelhante ao monismo ou panteísmo citado por Spinoza, por exemplo. Jesus aqui tenta explicar de forma metafórica a localização desse reino, que obviamente não é uma localidade física ou geográfica,
devido à limitação de conhecimento no campo da psicologia das pessoas de sua época, fosse um desafio tal explanação por Jesus. Por ser um estado mental, é intrínseco e interno. E por fim, Jesus enaltece uma das maiores unanimidades da filosofia, espiritualidade, psicologia e, em suma, do conhecimento humano, o autoconhecimento. Se o reino e a excelência existencial residem no interno, somente ao se conhecer é possível conhecer esse reino. O mesmo entendimento se faz na localização de Deus. Ele está dentro e fora, mas dentro é onde podemos nos comunicar com Ele. No entendimento espiritualista, o corpo é apenas um veículo temporariamente conduzido pela alma ou espírito, conforme a vertente, sendo o corpo passageiro e a alma eterna. Concepção já explorada por Platão, Sócrates, Pitágoras e entre outros antes mesmo de Jesus. O autoconhecimento consiste em reconhecer esse piloto que conduz o corpo, o verdadeiro ser, não limitado ao corpo em si, mas sim o ser desprovido das máscaras sociais. Tal filosofia é fundamental em todos os campos do conhecimento humano, e existem inúmeras metáforas interessantes para exemplificá-la. É notável também apreciar o humor astuto e até irônico de Jesus na metáfora dessa logia. Logia 4. O mais antigo perguntará ao mais novo: onde habita o vivo? E nele viverá, porque primeiros e últimos são um só. Comentário. Aqui, o mais antigo refere-se à alma ou espírito, o condutor do corpo, sendo naturalmente o ser mais antigo que já conduziu diversos outros corpos anteriormente, por meio do processo intrínseco da metempsicose, reencarnação. O mais novo é o ego atual, a identidade social que o corpo carrega, efêmera e temporária por natureza, podendo ser até considerada ilusória ou falsa por alguns pensadores. Em determinado momento da encarnação de um ser, seu verdadeiro ser irá questionar seu eu social. Meus estimados companheiros, aqui temos a verdadeira manifestação da lei da atração em ação. Atualmente, há muita confusão em relação ao verdadeiro significado da lei da atração, que não é uma força para atrair a satisfação de desejos pessoais, mas sim uma força soberana que atrai tudo que existe para a reunificação com o todo. Inevitavelmente, tudo que existe será atraído para a reunificação, um processo natural. O efêmero e temporário ego, desprovido da memória das encarnações passadas, em algum momento, no momento oportuno, irá despertar o ser para a sua consciência. Essa voz pode ser denominada intuição em termos práticos. Esse questionamento marca o que chamamos de despertar espiritual, que não necessariamente é um evento singular, podendo durar períodos prolongados ou até mesmo se manifestar como um batismo, sendo que a palavra batismo possui uma conotação mais ritualística, mas marca um evento semelhante. Porém, o batismo como ritual não se faz essencial para tal evento ocorrer. Logia 5. Conhece o que está diante de teus olhos, e o que a ti estava oculto te será desvelado, porque não há nada oculto que a ti não venha a ser conhecido. Comentário. O mundo físico perceptível pelos nossos 5 sentidos constitui apenas um reflexo da realidade, uma ínfima parcela do todo ou uma simulação de uma realidade superior. Portanto, existe uma realidade oculta naquilo que captamos com nossos 5 sentidos. E certamente existem existências completas além do nosso alcance. Nesta logia, Jesus aborda a busca pelo conhecimento, que naturalmente nos conduzirá ao conhecimento oculto das coisas, dando origem à sabedoria. No entanto, é importante ressaltar que para que esse conhecimento se torne acessível, é um processo que ocorre de dentro para fora, com a percepção da essência das coisas e dos seres, sua faceta oculta que começa a se revelar após o conhecimento de si mesmo, como já discutido na filosofia grega. A base da busca pelo saber é o autoconhecimento, pois a conhecer a si mesmo torna-se consciente da sua própria ignorância.
e com essa consciência está preparado para absorver ainda mais sabedoria. Logia 6. Os discípulos perguntaram: devemos jejuar? Como devemos orar? Devemos dar esmolas? E quanto aos alimentos, qual dieta observar? Jesus respondeu: não façais a vós mesmos o que é mal, nem façais aos outros o que não gostarias que vos fizesse. Pois tudo o que no escuro se faz, pelo vivo é visto na luz. Não há nada que possais fazer escondido que não se torne conhecido pelo vivo. Não há nada que possais fazer em segredo que ao vivo não se torne manifesto. Comentário. Aqui podemos vislumbrar, a partir dos questionamentos de seus seguidores, o quão avançado em termos de conceitos estava Jesus, ao transmitir ensinamentos profundos e complexos. Enquanto seus seguidores ainda estavam preocupados com rituais e práticas mundanas, ainda apegados às restrições comuns impostas pelo sistema religioso daquela época, Jesus, com a excelência característica de um sábio, além dos condicionamentos sociais, simplifica todas as questões na essência. Ele enfatiza que o cerne reside não na ação em si, mas sim na intenção atribuída a ela. Com maestria de um mestre, Jesus utiliza uma linguagem acessível àqueles que o acompanham. A referência ao vivo pode ser compreendida como a centelha divina, presente em nós, o nosso eu superior, a nossa consciência. De acordo com a interpretação de alguns pensadores, podemos utilizar termos como Shiva ou Deus interno para expressar essa ideia. É a nossa própria consciência que nos julga, estabelecendo o que é certo e errado. Ela nos julgará de acordo com suas próprias crenças e convicções. Se ela acreditar em não julgar, então não nos julgará. Os rituais, assim como qualquer outra ação física, são simples reflexos do nosso mundo interno. Não devemos nos preocupar tanto com o que fazemos em si, mas se essas ações estão em conformidade com nossa consciência. Caso algo não esteja satisfatório para a nossa consciência, devemos analisar o que nos levou a agir dessa forma. Além disso, é importante avançar no ensinamento e questionar se esse suposto erro ou pecado é realmente verdadeiro, ou se apenas assumimos essa crença limitante como absoluta, sendo que nossa própria crença nos condena. E por derradeiro, Jesus aqui faz uma associação com a lei do pêndulo, na qual aquilo que emana de dentro para fora retorna para si mesmo. A intenção gerada por nós é determinante para os eventos que se desdobram em nossa jornada. Essa lógica é simplificada na máxima: não façais aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem. Quanto ao conceito de mal, este é, por sua própria natureza, uma construção social. No entanto, compreendo que tal tema seria demasiadamente complexo para ser plenamente assimilado por seus discípulos. Creio que mesmo Jesus, ciente disso, preferiu empregar o termo mal, mesmo sabendo que se trata de uma construção social, a fim de promover um melhor entendimento para a sua época. Tudo ocorre em seu devido momento, e aquele era o momento dos discípulos. Atualmente possuímos um conhecimento técnico e científico mais avançado em relação aos membros daquela sociedade. Portanto, se estivéssemos na atualidade, talvez Jesus utilizasse uma terminologia distinta de acordo com seus ouvintes. Como um excelente professor que era, Jesus adaptava sua linguagem de acordo com o público e o contexto em que se encontrava. E claro, o que fazemos nosso eu superior sabe. Podemos até esconder dos outros, mas não de nós mesmos.